Tá? Vamos aqui, primeira questão, uma questão sobre o trauma, né, pessoal, sobre a ATLS. Teve bastante atualização no ATLS, umas atualizações muito legais, que são possíveis cair na prova de vocês, algumas diretamente, outras indiretamente. Então, algumas aqui a gente cobrou a informação mais, assim, fechada, né, para você saber que se aquela informação aparecer numa alternativa, você já sabe se direcionar, tá? A gente tem aqui um homem de 28 anos que ele sofreu uma colisão. E aí, o que acontece? Ele está pálido, sudoreico e com agitação psicomotora. Nesse momento, pálido, sudoreico, você já começa a formular a ideia de um choque hipovolêmico. Observa-se ferimento extenso na coxa direita com sangramento pulsátil. Pessoal, aqui, sangramento pulsátil, isso aqui o INEP traz. Você precisa saber que é um sangramento arterial. Trata-se de uma hemorragia exsanguinante. Se você não parar, principalmente uma hemorragia dessa, localizada em um membro, né, extremamente com a vascularização extremamente calibrosa. Então, se você não estancar aquele sangramento, provavelmente esse paciente vai ter uma hipovolemia e vai vir a óbito, tá? Então, ele te traz mais sinais que corroboram a sua hipótese, trazendo um paciente com uma pressão arterial de 8/4 e a frequência cardíaca de 135. Então, gente, pressão arterial que passou menos de 90 de sistólica e mais de 100 de frequência cardíaca, você já sabe que existe aqui um choque hipovolêmico. De acordo com as recomendações atuais, ele quer saber sobre o controle hemorrágico. Qual é a conduta imediata e a estratégia de ressuscitação mais adequada? Então, dados aqui interessantes, né? Ele fez 2 perguntas, que são 2 coisas que atualizaram no último ATLS. O que ele traz? Realizar a abertura das vias aéreas. Então, a abertura das vias aéreas, ele ficou no último ATLS, como a primeira medida, tá? Aqui, esse paciente, ele já está na unidade de emergência. Então, hoje, no ATLS 11, tanto no pré-hospitalar como no intra-hospitalar, antes de tudo, vem o X. E aqui, gente, eu vou bater muito nessa tecla com vocês, eu quero muito que vocês, na hora que estiverem lá na sua prova, não se deixem cegar pelo INEP. Por que eu falo isso? Porque o INEP, ele tem umas pegadinhas muito safadas com a BCDE. Por quê? É um tema recorrente, é um tema que cai todo ano, e o que o INEP acredita, você precisa dominar. E ele pode te trazer um paciente que ele está todo lascado lá na letra D, ou ele está todo lascado lá na letra E, mas você precisa sempre iniciar o seu atendimento na ordem correta. Entenderam, gente? Se ele te pergunta assim, medida imediata, não importa o que está acontecendo na letra C, você vai começar pela letra X, tá? Perguntou imediato, você vai sempre começar pela primeira letra que vem antes. Tá muito lascada a letra C, mas quem vem antes dela? A B? A B? Então, não se deixem confundir com isso. Então, qual é a conduta? Realizar a abertura de vias aéreas ficaria a TLS 10, né? O ATLS 10. Então, não, porque precisa começar pela X. Iniciar a sequência pelo controle imediato da hemorragia sanguinante através de compressão ou torniquete, seguida pelo protocolo ABCDE. Então, correto, pessoal. E, para ficar mais correto, sempre você inicia com a compressão. É possível que não seja necessário você ir fazer um torniquete. Toda medida, ela tem a sua intercorrência. Então, fazer o torniquete, ele também não é uma medida que está livre das suas intercorrências. Então, se é possível parar um sangramento com compressão, a compressão não precisa prosseguir para o torniquete, tá? Faz primeiro a compressão, observa se teve melhora. Não teve melhora, torniquete. Não teve melhora, próximo torniquete. Anota-se o tempo que foram feitos os torniquetes para que você evite que ele fique por mais de 2 horas, tá? Priorizar a infusão rápida de 2.000 ml de soro, errado, gente. Sobre a infusão,
o controle, né, a ressuscitação mais adequada. O último ATLS, ele trouxe justamente essa mudança. O que eles entenderam? Que se o paciente está saindo sangue por um local, não faz sentido você colocar água pelo outro. Raciocina bem, você está perdendo um líquido concentrado, e aí você coloca só água, vai melhorar a concentração de hemoderivados desse paciente? Não vai. Isso pode favorecer o quê? A hipoxemia. O paciente vai ficar cheio de um líquido circulante que não leva oxigênio. Não vai adiantar de nada, tá? Então, cada vez menos uma ressuscitação volêmica agressiva e prioriza-se no choque já inicialmente, já o mais precocemente, a utilização de hemoderivados. De preferência, 1 para 1 para 1. Hemoconcentrado, plaquetas e hemoconcentrado, plaquetas e mais, tem mais um, tá? Que eu vou trazer depois, que eu não lembrei agora, mas são 3 hemoconcentrados. Ai, gente, fugiu agora. Plasma, isso. O plasma e as plaquetas. Então, correta a letra B. Classificar o choque como grau 4, já vem outra perguntinha aqui, já tem outra questão aqui do novo ATLS, que ele não traz mais a classificação 1, 2, 3 e 4. Agora classifica-se o choque como leve, moderado e grave. Tá? Então, também está defasada, correta a letra B. Um homem de 32 anos, ele foi levado ao pronto-socorro após sofrer uma queda de 4 metros de altura. Então, uma queda de alto impacto, alta chance de trauma crânioencefálico. Na avaliação inicial, o Glasgow dele está de 7. Está um trauma, esse Glasgow dele sugere um coma, um TCE grave, né? Um TCE grave. Então, menos de 8, TCE grave. E anisocoria à direita. Então, tira mais um ponto, ele ainda fica com Glasgow de 6, fica bem grave. Durante a ressuscitação, a equipe deve estabelecer metas pressóricas para garantir a pressão de perfusão cerebral. Então, o que a pergunta quer aqui? Qual é a pressão arterial sistólica, que é aquela que joga o sangue para os tecidos, mínima para você manter uma boa perfusão no paciente vítima de TCE? E antigamente, gente, existia uma ideia de que precisava de uma pressão arterial normal, mas não, você permite que tenha uma pressão um pouco mais baixa, que seja atingido somente o mínimo para manter a perfusão tecidual. Então, essa que foi ali a troca. Não, você não almeja mais a pressão sistólica ali normal de 120. Você pode permitir uma pequena hipotensão. Então, em pacientes acima de 15 anos, a correta é 100 de sistólica, tá? Então, que fique aqui essa questão, porque pode aparecer ali indiretamente, você já sabe cortar ali de uma alternativa. Bora para a próxima. Olha o tanto de risco que eu faço. Questão 3. Temos aqui uma paciente de 45, que ela sofreu uma colisão automobilística frontal. Ela se queixa de dor cervical intensa e apresenta ausência de sensibilidade abaixo do mamilo, né? Do T4. Aqui ele ainda entregou para você qual é a altura, tá? Mas aqui é um tema, pessoal, o trauma medular, o trauma raquimedular, ele é um tema que ele aparece vez e outra na prova, e quando ele aparece, ele quer que você saiba qual é a altura do trauma, tá? Então, eu acho que são boas medidas para você se... Exatamente, e era isso mesmo que eu ia falar, Leandro. São boas medidas para você se organizar, tá? Quando você pensa no T4, é o dos mamilos, a altura dos mamilos, e o T10, tá? O T10 é a do umbigo. E aqui, gente, existe alta probabilidade de cair na prova de vocês, tá? Então, saibam ali se localizar. A frequência cardíaca é de 58, a pressão arterial ele também continua hipotenso. Após a estabilização inicial, qual é o alvo da pressão arterial sistólica recomendada para minimizar a isquemia medular? Mais uma alteração que houve aqui
no último ATLS é que para trauma raquimedular também exige uma sistólica mínima para que esse paciente mantenha uma boa perfusão. E sem, né, muita enrolação, atualmente se considera de 90 milímetros de mercúrio. Para vocês terem ideia, gente, para vocês terem ideia, que cada vez você vai aceitando uma pressão um pouco, a pressão cada vez mínima, só para manter aquela perfusão, tá, pessoal? Então, correta a letra C também da questão 3, tá? E PA de 70, tá? É maior, 90 como mínimo, tá? 90 como mínimo. Porque da outra você estava visando trauma crânioencefálico. A idade de referência é acima de 15 anos. Acima de 15 anos, tá? A idade de referência você pensa acima de 15 anos. Aqui a gente está falando de isquemia da medula. Isquemia da medula. Na antiga, a gente estava falando de perfusão cerebral, tá? São coisas diferentes. Então, para evitar a isquemia medular e manter ela perfundida, no mínimo 90 de pressão arterial, de sistólica, tá? 110, muito alta, você não precisa almejar uma pressão arterial tão alta, tá? E 80 e 70, elas já ficam muito baixas, não é suficiente para manter essa medula irrigada. Aqui entra mais uma atualização. Criança de 6 anos que foi atropelada e apresentou um TCE grave. Aqui a pergunta já é sobre valor mínimo de pressão arterial sistólica para TCE em crianças, tá? Gente, criança, tudo tem um cálculozinho, vocês já sabem, né? Com criança, a gente não chega, faz aí 120 gramas de alguma... Não dá. Você tem que pegar peso, você tem que pensar na idade. Então, aqui não seria diferente. Para a criança, a pressão, ela começa a partir da 70, tá? A pressão, ela vai começar a partir da 70. O que isso quer dizer? Que vai ser a pressão arterial sistólica de 70 mais 2 vezes a idade dela. Então, qual é a idade dessa criança? 6 anos. Então, 70 mais 2 vezes 6 é 12, se eu não me engano, tá? 2 vezes 6, que é 12, se eu não estou tão ruim de matemática. Então, ela fica em 82, a pressão arterial sistólica mínima, tá, pessoal? E mínima para poder manter a perfusão no trauma crânioencefálico infantil. Correta também a letra C. Tinha bastante letra C aqui, né? O curador dessas perguntas estava com preguiça de fazer gabarito. Isso. Para crianças, você considera abaixo de 15 anos. Para adultos, acima de 15 anos, tá? Mas, como eu sempre falo para vocês, pessoal, o INEP, ele não gosta de ficar ali na meiuca. Ele vai te trazer um paciente que ele é claramente um paciente adulto e um paciente que claramente é um paciente criança, para você não ficar em dúvida de qual utilizar. Mais uma. A gente, agora, se você fosse chutar, você ia chutar qual? Qual letra? Letra C também, né? Então, um menino de 10 anos, sofreu um trauma de um brinquedo em um parque com impacto direto na coluna torácica. Então, veja, a gente já tem aqui um trauma que possivelmente já não é um TCE, né? Então, aqui já pensa na isquemia da medula, tá? Então, qual é a pergunta aqui novamente? Segundo o ATLS, para evitar a progressão da lesão isquêmica medular, porque a medula, ela fica sem irrigação. A medula, ela tem as raízes nervosas dela, que são necessárias que elas tenham perfusão, tá? Então, qual é a pressão arterial sistólica mínima para ser mantida? E aqui, mais uma vez, letra C. Por quê? Porque aqui também utiliza o mesmo cálculo do TCE, que é a idade, né, que vai ser 70 mais 2 vezes a idade. Qual é a idade dele? 2 vezes 10, então fica em 90. Então, para crianças, a manutenção da perfusão, tanto de medula como do trauma crânioencefálico, ela faz esse cálculo aqui. Tá, pessoal? Lembrando que a idade de corte, ela está em 15 anos, como eu já falei.
Questão 7. Questão 7? Questão 6. Estava tão... Um paciente de 35 anos que sofreu um TCE grave há 15 dias. Aqui é a palavra-chave, é onde você faz o raciocínio-chave para desenvolver essa questão. Devido a um acidente automobilístico, ele recebeu a profilaxia anticonvulsivante na primeira semana de internação. Então, gente, no antigo ATLS, você recebia profilaxia para convulsões somente em TCE grave, tá? Então, veio ali uma nova atualização. E não apresentou crises epiléticas durante o período. No momento da alta hospitalar, a família questiona sobre a necessidade de manter a medicação para evitar convulsões que possam surgir nos próximos meses. Então, o que ele quer de você? O que ele quer de você? A gente sabe que o paciente o paciente que sofreu ali um trauma crânioencefálico grave, ele tem uma altíssima chance de convulsionar. Até porque a pressão intracraniana, ela fica aumentada, tá? E ali é um sinal de herniação. E vocês param de pipipi, caracacá aí do chat, por favor. A Cláudia, a boca dela, ô povo chato. Eu não aguento. Ô povo chato. Gente, uma interação e outra não tem problema, mas tenham a discernimento. Vocês são adultos. Fora que são coisas que eu já acabei de falar, tá, gente? Então, vamos prestar atenção, segue o curso e na hora que chegar ali no final, se você não entendeu o que eu falei, aí você pergunta, tá? Foi tudo que está sendo perguntado, eu já falei. Então, continuando aqui, comportem-se, comportadinhos. Ele quer saber, ainda tem Pedro Henrique, acabou o assunto, ó. Acabou. Bora lá. Bora lá, pessoal. Pergunta. O que a pergunta está querendo aqui? O que a pergunta está querendo saber? Se a pessoa, depois da alta, ele ainda vai ficar fazendo profilaxia anticonvulsões. E o que é prezado pelo ATLS é que no paciente, após uma semana, não se realiza mais profilaxias para convulsão, tá? O que acontece? Durante a internação, e principalmente nos primeiros dias, existe uma alta chance de quê? De herniação intracraniana, de hipertensão intracraniana, tríade de Cushing. Isso aqui caiu, inclusive, na minha prova, tá, pessoal? Para você observar sinais de hipertensão intracraniana, tríade de Cushing, aquele paciente com bradicardia, paciente que apresenta ali uma anisocoria, ou às vezes apresenta sinais de decorticação, descerebração. Então, existe a prevenção, a medicação que faz profilaxia para isso. E eu não vou adiantar mais, porque a gente tem já uma questão sobre isso também, sobre qual a medicação que é feita, que também atualizou, tá? Então, não tem indicação de realizar profilaxia mais. O paciente já está numa fase tardia, somente na fase precoce. Então, manter a medicação por 6 meses, não, somente até uma semana. Substituir a medicação atual por uma de maior meia-vida em 1 ano, não. Aqui a gente estaria fazendo um tratamento de quê, gente? Um tratamento de epilepsia, né? Um paciente que passa 1 ano tratando para prevenir convulsão, não é o nosso caso aqui. Suspender a medicação, pois a profilaxia para convulsões tardias não é indicada. Então, aqui, se você está falando sobre um paciente que após esse período de internação, ele vai tendo convulsões, a gente não está conversando mais sobre uma situação relacionada somente com trauma. É provável que esse paciente ele tenha adquirido o quê? Uma epilepsia. Então, o correto aqui é letra C, tá? Realizar eletroencefalograma e só manter a medicação se houver atividade epiteliforme. Não, gente, você vai só realizar o eletroencefalograma se ele mantiver atividades com epilepsia. Se ele mantiver
tendo convulsões, aí você realiza o eletroencefalograma para fazer o melhor diagnóstico. Porém, correto aqui, letra C. Um homem de 22 anos é vítima de ferimento por arma de fogo na região parietal esquerda. Então, ele teve um trauma crânioencefálico penetrante. Na admissão, apresenta-se com abertura ocular ao estímulo doloroso. Então, vamos lá, vamos conversando. Então, o olho, o certo não é você chegar e a pessoa já está com o olho aberto, né? O certo não é você chegar e a pessoa já está com o olho aberto. Então, lembra assim, 4, 5, 6, tá? 4, 5, 6. Finge que aqui é um cérebro embaixo do 6, tá? Então, já para vocês irem raciocinando, pessoal, se vocês precisarem utilizar fazer o cálculo na hora de prova, na prova de vocês, tentem pensar assim, 4, 5, 6, tá bom? E ali, o paciente, vocês sempre vai pensando do mais normal, tá? Do mais normal para o mais estranho, para o mais esquisito. Então, começa olho. Qual é o mais normal? É você chegar e o paciente já está de olho aberto. Não é isso? Então, presta atenção aqui, porque às vezes isso aqui pode te ajudar. Então, o menos normal é você chegar, menos normal do que isso, é você ter que chamar a pessoa para ela abrir o olho. Então, você chega e precisa chamar ela, ei, abre o olho. Então, ela perde mais um ponto. Qual é o menos normal do que isso? É você chegar e ter que fazer um estímulo doloroso para essa pessoa abrir o olho. Então, você tem aqui uma nota 2 para essa abertura de olho, tá? Só que ele já te dá o cálculo total agora, mas eu quero que vocês raciocinem dessa forma. Pensa sempre, 4, 5 e 6, olho, fala e motor, né, que é o cérebro aqui. O mais normal vai ser sempre o mais espontâneo possível. Mais espontâneo no olho é você chegar e a pessoa está de olho aberto. No 5, né, que é aqui no verbal, é você conversar com a pessoa e ela te responder normalmente, lúcida, orientada. Menos normal que isso é você perguntar para ela e ela não saber direito o que é que ela está falando, mas ela ainda está falando, né? Então, oi, como é seu nome? O meu nome é Fabiana e tal. Aí, beleza. O ideal é que você faça perguntas fáceis, tá, pessoal? E não faz igual eu, que chegou o paciente caído de moto esses dias, eu perguntei para ele, que dia é hoje? Ele, moça, eu nunca sei que dia é hoje. Eu nunca sei que dia é hoje, fica difícil. Aí eu, não, vamos ignorar essa pergunta. Como é o nome da sua mãe? Então, ali você conversa normalmente. Parou de conversar normalmente, ele começa a falar nada com nada, ele já começa assim, eu sou o Michael Jackson, né? Eu sou o Michael Jackson. Os meus irmãos são enfim, né? Meus inimigos, né? Querem roubar minhas músicas. Então, ele já perde um pontinho. Ele vai perdendo pontos assim. Qual é menos normal do que isso? Ele já não tem a mínima noção do que ele está falando, ele fica falando palavras totalmente só emitindo palavras. E às vezes ele perde até o pudor, né? Fala ali moralidade. Então, já perde totalmente a noção do que ele está falando. Menos do que isso, ele só vai emitir sons. Então, você vai observando que é menos normal e vai perdendo um pontinho. No motor é a mesma coisa. Você chega e fala para a pessoa, faz o 4, né? Eu sempre dou esse exemplo. Igual a gente fazia quando era adolescente, para ver se o pai da gente ia saber que a gente estava bêbado. Não que eu já tenha feito isso, mas ouvi falar. Então, faz o 4 aí para eu ver se tu tá. Então, você pega e faz um comando e a pessoa obedece tranquilamente. O que é menos, né? Menos do que isso é você fazer um estímulo na pessoa e ela conseguir apontar, né? Ele aponta, olha, aqui é aqui. Menos do que isso, ele só vai começar a retirar. Se você fizer um estímulo bem doloroso, a pessoa retira, porque isso é um reflexo ainda que a pessoa tem. Menos ele vai perdendo cada vez mais os seus reflexos. Ele já não retira com a dor, né? Já não flexiona com a dor. Ele fica flexionado, né? Independente de estímulo. Depois ele fica com os dedinhos, esse aqui é o último grau para ele, tá? Pensa que se ele tem uma extensão anormal, pensa que o dedinho está para baixo, o dedinho está para baixo, pensa que é o pior cenário do neurológico. Então, aqui, o Glasgow 9 dele, porém, ele evolui rapidamente para 7 após a sedação da via aérea.
A tomografia mostra o trajeto do projétil e sobre a prevenção de crises convulsivas precoces, menor a 7 dias, a conduta indicada pelo ATLS-11 é: o que é que nós vamos fazer aqui? Contraindicar profilaxia devido ao risco de mascarar o nível de consciência? Não, pessoal, não existe essa contraindicação, tá? Faz parte da prevenção de tecido neurológico você prevenir a convulsão. A profilaxia é opcional e deve ser baseada apenas na disponibilidade de exames de imagem. Não é necessário a realização de exames de imagem, tá, gente? Iniciar anticonvulsivante apenas se o paciente apresentar a primeira crise? Não, porque se o paciente apresenta a primeira crise, eu posso falar que isso é uma profilaxia. Qual é o conceito de profilaxia? Você prevenir. Se ele já começou, já não é, eu vou entrar com tratamento para convulsão, né? Então, iniciar a profilaxia anticonvulsivante obrigatoriamente não tem como você se recusar, tá? Questão 8. Uma mulher de 50 anos sofre queda da própria altura combatida na região occipital contra o solo. Na avaliação da unidade de emergência, ela se apresenta confusa, orientada no tempo, mas desorientada no espaço. Então, ela já perde, começa a perder os pontinhos dela ali do Glasgow. Pelo menos aqui, só na fala, ela já vai perdendo um ponto. TCE é moderado, leve, limítrofe. Então, ele deve ter ficado ali entre 13 e 14, né? A tomografia de crânio revela uma contusão cortical frontal e um pequeno hematoma subdural. Então, não só a gente está falando de um Glasgow, algumas nomenclaturas, pessoal, algumas literaturas consideram o Glasgow de 13, ainda um Glasgow leve, tá? Porém, tem a grande maioria considera somente 14 e 15. Mas você já sabe a correta letra A da última. Você já sabe que você vai ter que saber, né? A banca ela vai te mostrar ali o que ela quer. Segundo as atualizações do ATLS-11, qual a conduta quanto à profilaxia de convulsões? Então, vamos ver o que é que está mais correto aqui. Aguardar 24 horas e repetir tomografia e se estável, a profilaxia é dispensada? Não. A gente já aprendeu com a questão anterior que a profilaxia em pacientes que têm TCE grave, lembra? TCE grave, ela era obrigatória. Só que aqui trouxe mais uma atualização, tá? Não somente o TCE grave, mas agora o TCE moderado, que ele tiver também sinais de hematomas, como hemorragia subdural, hemorragia epidural ou contusão, ele também já tem indicação de realizar a profilaxia, tá? Então, mais uma atualização aqui. Realizar a profilaxia apenas se contusão for maior do que 2 centímetros, não existe esse limite. Realizar a profilaxia após a presença de hematoma subdural e contusão cortical são critérios de indicação no TCE moderado, isso mesmo. Então, o que é que atualizou aqui? Que, além de tudo, o paciente, não só o paciente do TCE grave, aquele paciente com TCE moderado, mas que ele apresente qualquer tipo de hematoma do tecido nervoso, ele também vai fazer a profilaxia. Não realizar a profilaxia, pois o paciente não apresenta TCE grave, essa aqui era a última ATLS, essa estaria correta, mas está desatualizada essa conduta. Questão 9, durante o manejo de um paciente com TCE grave e hipertensão, agora chegou a pergunta, né, que o pessoal começou a fazer. Intracraniana, a equipe médica decide iniciar a profilaxia para convulsões precoces. Então, historicamente, a fenitoína era a droga de escolha, que a questão já entregou uma informação que eu ia dar. A única coisa que eu sabia, né? A questão já traz no enunciado, aí lasca. Então, antigamente, pessoal, a medicação era a fenitoína, né? A fenitoína eu uso muito no meu dia a dia para paciente que chega em mal epilético, paciente que não retorna ali ao seu estado de consciência, eu uso bastante, a gente chama isso de idantalizar o paciente. No entanto, seguindo as preferências crescentes estabelecidas na 12ª edição, ele quer saber, atualmente, quais são as medicações preferenciais. Tá, pessoal? Então, valproato de sódio e fenitoína são medicações para pacientes que têm epilepsia, mas não são as medicações atualmente
priorizadas na profilaxia, tá? A fenobarbital e carbamazepina segue o mesmo raciocínio, podem fazer tratamento de crises de epilepsia, que esses tratamentos eles já são mais crônicos, tá? Tratamento crônico, valproato, tratamento crônico, e a fenitoína a gente usa bastante ela na crise aguda. Diazepam e midazolam não são tratamentos, tá? Eles não entram na profilaxia, que é realmente você faz durante a crise do paciente. E a resposta mais correta aqui, a resposta correta, pessoal, são as duas medicações que começam com L. Pensa assim, né? Se você fosse para lembrar. Então, se prioriza hoje em dia o levetiracetam, tá? Eu não sei falar o nome dessa medicação. Levetiracetam. Eu nunca acerto falar o nome desse remédio. Levetiracetam. Eu acho que tem um remédio com esse outro nome que eu sempre falo dele. Não é possível, vou pesquisar se tem. Levetiracetam, tá? A primeira que eu eliminei era a correta. E lacosamida, tá, pessoal? Eu coloquei essa informação. Eu coloquei essa informação na aula. Exatamente, ó, faz o L. Eu coloquei essa informação na aula de atualizações, e eu também não consegui falar o nome desse remédio na aula, e eu sigo com esse mesmo problema. Graças a Deus já passou minha prova prática, eu já ia ficar perturbada. Então, levetiracetam e levocetirecina, né? É um antialérgico, é isso mesmo, é um antihistamínico. Então, levetiracetam e lacosamida são as medicações adequadas. Vamos que vamos, tá, gente? Senão vou passar meia hora aqui só falando esse trava-língua. Questão 10. O homem de 35 anos é levado ao pronto-socorro após colisão frontal entre carro e anteparo fixo de alta velocidade. Na admissão, ele se apresenta agitado e confuso, e ao exame, palidez cutânea e mucosa importante, extremidades frias e murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. Então, né, apesar de ele estar apresentando sinais de choque, no momento, no pulmão dele, parece que não tem nada. Audível, sem ruídos adventícios. O abdômen dele está tenso a palpação. Então, a gente já imagina, gente, de onde está vindo esse sangramento do paciente, né? Pegou um paciente hipovolêmico, o abdômen dele tem essa palpação com dor difusa, pode ser que esse paciente tenha tido ali o quê? Uma ruptura de alguma víscera maciça. São as vísceras maciças, né? Fígado e baço, causam um sangramento exponencial com um potencial de choque hipovolêmico altíssimo. Por quê? Justamente são os dois órgãos que eles fazem aquela passagem de sangue para quê? Para fazer a amostra das hemácias. Então, a quantidade de sangue que passa neles é absurda. A frequência cardíaca está maior 132 e a pressão arterial, já começou, tá? Já começou aqui os sinais de hipotensão, sinais de choque hipovolêmico. E ali ele te pergunta, tá? A frequência respiratória em 30 incursões está saturando e a gasometria dele tá mal, tá com 11. Tem outro nomezinho que fala isso aqui, né? Fase déficit. Tem outro nomezinho para falar, eu chamo normalmente do outro jeito. Qual é o diagnóstico do estado do choque e a conduta imediata? Então, mais uma pergunta que está te fazendo BR, é desse jeito aí. Então, qual é a pergunta que ele está te fazendo? Ele está te fazendo mais uma coisa que eu não vou conseguir falar hoje, então vamos seguindo. Ele está te fazendo duas perguntas. Ele quer saber qual é a classificação do choque e qual a conduta. Então, pessoal, você já sabe que é um choque hipovolêmico em virtude do choque hemorrágico do paciente, tá? Pode ser excesso de base ou base e excessed também, né? Tem essas duas formas de falar. Então, gente, choque neurogênico. Choque neurogênico. Qual é a base do choque neurogênico? Primeiro, que ele não é normalmente causado por traumas crânioencefálicos, por traumas geral, né? Por traumas no geral. E a hipotensão associada à agitação sugere lesão medular alta. Não, a
hipotensão está relacionada com esse abdômen do paciente endurecido, devendo-se iniciar vasopressores precocemente. Não, pessoal. O que você inicia precocemente aqui no paciente? Uma transfusão, tá? Então, não se percam aqui. B, choque obstrutivo por tamponamento cardíaco. O que é que ele traz, gente? O tamponamento cardíaco, ele precisa de quê? Ele precisa ter hipofonese de bulhas, ele precisa ter o paciente com turgência jugular, então a gente já não tem sinais de tamponamento cardíaco. E aí ele ainda fala da pericardiocentese imediata, que também não tem indicação. Então, ele traz choque cardiogênico por contusão miocárdica. O choque cardiogênico, ele vai acontecer quando o tecido miocárdico não funciona, mas precisa ter um achado característico para isso, né? O paciente, no geral, pessoal, aqui, para ele trazer uma diferenciação desses choques, ele traria mais informações, eu já vou adiantar isso para vocês. O INEP, quando ele quer que você pense entre os choques, ele traz mais sinais, ele traz a pressão venosa central, e aqui ele está claramente te levando a pensar no choque hemorrágico ou no choque hipovolêmico. O choque hemorrágico grave aqui, ó, já começa a conversar com a nova atualização do ATLS. Por quê? Porque antigamente a gente dividia em 1, 2, 3 e 4 choque. Normalmente, o choque aqui teve uma atualização que tinha números. Então, aqui ele tinha sistólica normal e ele tinha uma frequência cardíaca normal. No 2, ele já começava a baixar a sistólica e já podia ter a frequência normal. No 3, ele tinha tanto sistólica baixa como uma frequência cardíaca acima de 120, aqui acima de 100, assim, aqui acima de 120. E no 4, ele já ficava com a frequência cardíaca acima de 140. E o que é que unificou atualmente? É que esses choques aqui, eles atualmente são considerados choques graves, tá, pessoal? Então, quando você visualizar um paciente com a frequência cardíaca acima de 120 e a sistólica dele abaixo de 90, você já pode identificar que esse paciente tem um choque grave, tá? Já pode identificar que ele tem um choque grave. No geral, você não tem condição de ficar calculando ali o índice de choque, mas o que é que você sabe? Você é esperto, você sabe que se um paciente, tu vai fazer a divisão de um pelo outro, né? E você sabe que se a frequência a sistólica, no caso, você sabe que o número que está em cima for muito superior ao número que está embaixo, essa divisão vai dar um número superior a 1, tá? Então, não precisa parar para calcular. Quando você tiver uma sistólica muito baixa, menos do que 100, e uma frequência cardíaca muito alta, maior do que 100, obviamente o índice de choque ele vai ser superior a 1. Tá? Vai ser sempre superior a 1. Passou a frequência cardíaca de 100 e diminuiu a sistólica de 100, vai ser sempre superior a um índice de choque. No geral, o INEP nunca pediu para você pensar em índice de choque relacionado com trauma, tá, gente? Ele traz os números mais fechados, assim. Frequência cardíaca aumentada com hipotensão, você pensa em choque, tá? Deve-se ativar o protocolo de transfusão maciça e priorizar o controle definitivo da fonte de sangramento. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Mais uma coisa que foi atualizada, que a gente já conversou lá no início da aula, tá? A gente não prioriza mais em pacientes que estão com uma perda volêmica muito aumentada, fazer um excesso de volume. Agora é transfusão o mais rápido possível. E no choque grave, transfusão maciça, tá? Que é aquela que você só faz ali as provas cruzadas e já inicia o mais rápido possível. Então, correta a letra C. Quando eu fiz a minha prova prática, eu lembro que veio no gabarito da prova prática choque hipovolêmico, e eu tinha falado choque hemorrágico. Eu fiquei com tanto medo de eles não aceitarem, mas provavelmente eles entenderam o que eu estava falando. Mas eu lembro que não teve mudança, não. Ficou, mas eu acho que a pessoa, né, se for o médico que está corrigindo, ele sabe do que está falando. Um homem de 40 anos, pesando 80 quilos,
é admitido na unidade de emergência após sofrer queimaduras de 2º e 3º graus. Isso aqui eu acho muito legal vocês saberem, apesar de que eu, Fabiana, acho que é possível ele cobrar mais nas próximas provas. Não sei se eles estão preparados para cobrar isso aqui agora. Mas, como o edital sinalizou, vocês precisam saber, tá, gente? Totalizando 36% de superfície corporal queimada por fogo em ambiente fechado. O paciente está estável hemodinamicamente ao calcular a reposição volêmica pelo protocolo de Parkland modificado, 2 ml quilo. Então, pensou em Parkland modificado, pensou em paciente com queimadura por fogo, 2 ml. Pensou naquele paciente por queimadura com trauma elétrico, você pensa em 4 ml. Por quê? Porque o trauma elétrico ele faz trajeto por dentro, então você precisa jogar um pouco para cima a quantidade de líquido. Obtém-se um volume total de 5.760 para as primeiras 24 horas, de acordo com as recomendações atuais da 11ª edição do ATLS, qual deve ser a estratégia inicial de administração desse volume. Então, gente, isso, criança tudo é 3 ml, tá? Sem a gente ir lá e dar muita volta, não se faz mais a divisão, né? Primeiro em 8 horas e depois nas próximas 16 horas. Agora você pega o volume total, e já divide por 16 horas, e vai ser tudo infundido nas primeiras 16 horas. E como é que você faz esse cálculo? Você vai pegar o volume que foi calculado para o paciente, né? Então, ele tem aqui 5.760 para ser infundido, né? O que é que você vai fazer? Você vai dividir por 16, e aí vai dar um volume de aproximadamente 360 ml, que vai ser utilizado em cada hora, ele vai infundindo 360 ml. É como se você fizesse um BIC, né? Quando a gente faz medicação em BIC para o paciente, 360 ml a cada hora. E caiu uma vez na minha prova assim, gente, 24.2, se vocês olharem a minha questão de queimadura que caiu, que eu fiquei com raiva, que quando eu fui começar a fazer essa questão, tinha uma indivídua do meu lado que ela foi só para comer na prova. E eu não conseguia me concentrar. Essa mulher mastigava e mexia saco, meu Deus, que perturbação. Aí eu não conseguia calcular. Aí eu parei e fui olhar as alternativas aí que eu vi que não precisava calcular. E é um conselho que eu dou para vocês, pessoal. E é um conselho que eu dou para vocês também. O que é que o INEP faz? Ele te dá os cálculos e você vai ficar desesperado achando que precisa calcular. Mas você primeiro leia, tá? Você primeiro leia qual é o resto da questão para ver se faz sentido, porque vai ter ali umas 2 a 3 ou até todas as outras que não vão fazer sentido, então nem vai precisar você realizar o cálculo. E 24.2 foi exatamente assim na minha prova. Então, ele trouxe o volume já por hora, né? Se eu não me engano, dava 500 ml por hora. Ele não trouxe nenhum volume normal. E aí ele trouxe todas as outras alternativas, diziam assim, fazer o volume primeiro logo nas 24 horas, fazer todo o volume nas primeiras 16, diziam coisas que não competiam, só tinha uma única resposta que falava, fazer 500 ml hora nas primeiras 8 horas e mais 500 ml hora nas próximas 16. Isso bugou a cabeça de muita gente, meu Deus, esse cálculo não está certo, só 500 ml, né? Mas era 500 ml hora, eles já trouxeram esse raciocínio, então prestem atenção, tá? Prestem muita atenção. A nossa resposta correta aqui é a letra C, que veja o que é que ele faz. Ele pega o volume total, calculado por 16, e inicia a infusão numa taxa de 360 ml, tá? Olha o que é que ele traz na outra aqui. Administrar 2.880, 50% nas primeiras 8 horas, conduta antiga, defasada. Iniciar a infusão numa taxa fixa de 240 ml hora, aqui o que ele está pensando? Em dividir para as próximas 24 horas, tá? Administrar um bolus inicial de 1.000 de ringa-lactato e após iniciar a infusão de 50 ml do volume. Então, esse aqui, né, nem dá para
essa aqui não dá nem para mensurar o nível de absurdo, tá, gente? No geral, gente, assim, se a gente for pegar no geral, a diurese do paciente da queimadura, ela deve ficar entre 0,5 e 1, tá? Entre 0,5 e 1. No paciente por trauma elétrico, a gente pode aturar um pouco mais de diurese. Por quê? Ele recebe um líquido muito superior. Agora você imagina que ele recebe muito líquido, 4 ml quilo, e você vai manter ele nessa mesma diurese aqui de meio ml quilo. Não faz sentido, ele vai ficar o quê? Encharcado, não vai? Então, aqui a gente já aceita ele de 1,5 até 2, tá? E, no geral, o paciente, normalmente, ele precisa mais do que 120 horas, né? Você fazendo já fazendo o cálculo. Por quê? Se você pega ali um paciente de 60 quilos, você já vai ter ali, pelo menos, que ele vai fazer de 90 a 120 ml hora, tá bom? Então, já chuta alto a diurese para o paciente da queimadura elétrica. Questão 12. Um paciente com 38 anos, asma grave, comparece à consulta de pneumologia. Ele está em uso regular de corticoide inalatório em alta dose. Ó, ele já está... Gente, como é que começa o corticoide inalatório? Primeiro, você começa no primeiro step com ele, somente sob demanda. Depois, ele se torna no segundo step o quê? De uso diário. No terceiro step, você aumenta a dose leve para a dose baixa para a dose média. No quarto step, ele está em dose alta. Agora, imagina esse paciente aqui, que ele já está em dose alta. Onde é que está o step dele? Já não tem muito mais para onde ir, né? Mas mantém controle inadequado com exacerbações frequentes, que necessitam do uso de corticoide sistêmico 3 vezes no último ano. A paciente questiona sobre a possibilidade de iniciar terapias biológicas. Então, gente, para quem não sabe, na asma, quando você tem um paciente com um padrão que que ele vive tendo exacerbação, que ele não controla com facilidade, existe a possibilidade da terapia com os imunobiológicos. Quem são os imunobiológicos? Os MAB, né? Pensou em imunobiológico, começou em MAB. Normalmente, o INEP não cobra, na verdade, o INEP nunca cobrou o tipo de imunobiológico, tá, gente? Não é o tipo de coisa que cai na prova. Qual a conduta inicial mais adequada para direcionar o tratamento personalizado? Então, ele já está no quarto step. O que é que nós vamos fazer? Escalonar mais ainda a dose do corticoide inalatório, baseando-se na frequência dos sintomas. Aqui não tem mais para onde ele ir, gente, de corticoide inalatório. Solicitar biomarcadores de inflamação do tipo 2, isso aqui é o que o novo GINA fala, que se você tem um paciente que ele tenha muita exacerbação, e mesmo ele tendo em altas doses da medicação diária, você pode fazer uma investigação laboratorial para identificar que tipo de paciente é esse, que tipo de imunidade ele tem, para saber qual é a imunidade dele que está exacerbada, tá? Então, você solicita os biomarcadores, que são os eosinófilos e a fração de ejeção de óxido nítrico, e você, para poder identificar qual medicação você vai fazer. É só isso, tá, gente? Então, prescrever corticoide oral contínuo, gente, a gente prescreve corticoide oral contínuo em alguma situação? Não, gente, corticoide é, no máximo, ponte para baixar uma crise de qualquer doença que seja. Não tem tratamento, não tem uma doença que o tratamento é corticoide contínuo, tá? Iniciar imediatamente o uso de omalizumab. A omalizumab é uma medicação para o paciente que tem excesso de eosinofilia, tá? Visto que o nível de IgE total é o único biomarcador, aqui ele errou por isso, porque existem 2 biomarcadores necessários suficiente para a indicação de qualquer terapia biológica na asma grave. O erro dele foi esse, foi ele acreditar que só existe o IgE, tá? Mas existe também a fração de ejeção de óxido nítrico e está previsto, está escrito lá no GINA. Solicitar biomarcadores de inflamação do tipo 2, com a contagem de eosinófilos, correto, e a fração de óxido nítrico para
identificar qual é o fenótipo. Então, quando ele fala assim, qual é o fenótipo, ele quer dizer qual é o tipo de imunidade que está exacerbada da pessoa. Então, ele identificando, ele vai saber qual imunobiológico ideal para oferecer para essa pessoa. Isso aqui é a resposta correta, tá, gente? Realizar o escalonamento, esse aqui a gente já descartou. Então, correta, letra B. Solicita os dois, identifica qual é o tipo de imunidade e oferta o imunobiológico ideal para cada um, tá? Para o paciente com o paciente que é pelo... Meu nome? O paciente que é pelo anti-IgE, pelo IgE, ele é o omalizumab. E o paciente que ele é pelo fração de óxido nítrico, ele é o dupilumab, tá? Vou até escrever aqui, dupilumab. Que eu não acho que o INEP cobraria isso de vocês, tá? Só esclarecendo. O nome do imuno, ele nunca cobrou nem das doenças mais que ele costuma trazer imunobiológico, como a artrite reumatoide, né? Nunca cobrou. Então, só a título de curiosidade. Questão 13, a gente tem aqui um homem de 68 anos, portador de obesidade, hipertensão arterial sistêmica e apneia obstrutiva do sono de grau acentuado. Ele procurou o atendimento médico interessado em realizar a cirurgia bariátrica, tema super em alta, tá, gente? E ele relata que iniciou acompanhamento nutricional e prática de exercício há 8 meses, obtendo perda ponderal mínima. Ao exame físico, quanto que ele tem? Ao exame físico, o IMC dele tá de 32, tá? Então, gente, se a gente for pensar ali nas classificações de grau de obesidade, ele tá numa obesidade grau 1, né? Tá numa obesidade grau 1. O paciente apresenta exames que comprovam fibrose hepática avançada, secundária à esteatose não alcoólica. Mais uma coisa importante, tá, pessoal? Mais uma coisa importante aqui. Com base nas atualizações da resolução do CFM de 2025, qual a conduta correta para esse caso? Então, ele quer saber aqui, ele quer a bariátrica, o que você tem que pensar? Ele pode ou não pode fazer a bariátrica, gente? Então, o que é que a nova atualização fala a respeito do paciente obeso com indicação de bariátrica? Não tem mais aqueles pré-requisitos, que somente o paciente que tinha, né, um IMC acima de 40, né, o IMC acima de 40, ou o IMC acima de 35 com comorbidades, ou o paciente que tinha que estar tentando por pelo menos 2 anos, e essa aqui particularmente eu acho extremamente cruel. Eu não conheço pacientes em estados avançados de obesidade que tentam inicialmente nos 2 primeiros anos, não conheço ninguém, se vocês conhecem. Normalmente o paciente, quando ele consegue uma terapia que funciona para a obesidade dele, ele já tentou uns 5 a 10 anos, tá? Então é muito difícil. Contraindicar a cirurgia no momento, pois bora lá, qual é a correta? Indicar a cirurgia apenas se o paciente desenvolver diabetes mellitus tipo 2? Não, gente, o paciente ele já tem IMC superior a 30 e, além de tudo, ele tem já uma comorbidade que é relacionada com a obesidade, que é a esteatose metabólica, tá? O nome hoje em dia é esteatose metabólica. O nome é um pouco maior, mas que era antigamente a não alcoólica. Isso foi modificada, essa nomenclatura. Por quê? Porque existia um estigma de que ou era causada por álcool ou era do paciente que não bebia nada. Mas isso não é verdade. Hoje em dia, você aceita até que o paciente da antiga não alcoólica, que é a atual metabólica, ele até beba um pouco. Porém, você precisa entender que a verdadeira causa dessa esteatose metabólica é a síndrome metabólica do paciente. São os critérios que ele tem de alto risco cardiovascular. Tá? Então, aqui ele já tem uma doença que é conhecida por ser curada quando o paciente já não tem mais obesidade. Então, ele tem indicação de realizar a bariátrica. Está errada. Negar a indicação cirúrgica devido à idade do paciente, não tem isso não, gente. Pode fazer bariátrica paciente acima já de 16 anos, tá? Contraindicar a cirurgia no momento, pois para pacientes com IMC inferior a 35, a legislação exige a comprovação por 2 anos, é errada, tá?
Está errada essa afirmativa. Isso aqui é a conduta passada e isso já caiu em prova. Tá? Isso aqui já caiu na prova, indicação de bariátrica, assim como as complicações da bariátrica. Então, fiquem de olho, a bariátrica é um teminha que o INEP já mostrou, já botou as carrinhas, pode aparecer para vocês. Antigamente era essa aqui a indicação. Pelo menos 2 anos e papapá, IMC alto, não precisa mais. Indicar o procedimento cirúrgico, visto que pacientes com IMC entre 30 e 35 e comorbidades relevantes, como a apneia do sono e doença hepática com fibrose, possuem indicação independente dos 2 anos, exatamente. Se o paciente tem já uma doença, gente, ele não precisa passar 2 anos tentando emagrecer, tá? Já pode realizar a bariátrica em IMC a partir de 30, tá? IMC a partir de 30, correta, letra A. Questão 14. Olha, não dá para a gente falar, né, em desuso. Por quê? A caneta, ela é temporária. A caneta, ela é temporária. Você precisa de alto custo de manutenção. Imagina, você acha que todo mundo tem dinheiro de ficar mantendo, comprar tisepatida, né? Não tem, não tem. Enquanto a bariátrica, ela é uma medida definitiva, e ofertada pelo SUS. Então, não dá para a gente falar ainda que vai ser substituída, tá, gente? Isso aí é um futuro distante. Questão 14. Uma paciente com 54 anos, com histórico de hipertensão e obesidade grau 1. Obesidade grau 1. Comparece à UBS com exames laboratoriais solicitados há 2 semanas e apresenta uma glicemia de jejum de 268. Pessoal, tem uma questão aqui que eu gostaria que vocês se alertassem, tá? Sobre clínica do paciente, sobre a clínica do paciente com diabetes. Então, já vamos começar a prestar atenção. Cada vez mais, as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, elas estão querendo que você se concentre na clínica do paciente, mais até no que na glicada dele. A hemoglobina glicada dele está em 8,7, está alta essa glicada. Não está uma glicada, né, maior a 9, maior a 10, mas ainda é uma glicada que indica que o paciente não está bem controlado, né? A meta é pelo menos 7% de glicada. Durante a anamnese, o paciente relata que no último mês ele apresentou sede excessiva, aumento da frequência urinária e perda ponderal não intencional de 5 quilos. Ontem mesmo eu atendi uma paciente assim, ela estava com o destro de 680, chegou dizendo que ela tinha um pouco de tontura, ela estava com um pouco de vista turva, e aí eu perguntei para ela, você está bebendo bastante água? Doutora, eu bebo quase 3 litros de água por dia, quase 3 litros de água por dia, só que é tanta sede, a minha boca está tão amarga, né? Eu tô com tanta sede, e aí eu fico toda hora indo no banheiro fazer xixi. Ela já foi me entregando assim. Eu disse, tá comendo bastante? Ela, não, comer eu não como muito, não. Mas eu bebo água e faço muito xixi. Então, gente, você já sabe que é uma paciente, eu preciso fazer a glicada nessa paciente para eu saber que ela tá com hiperglicemia? Eu preciso de uma glicada? Não, gente, eu já fiz o encaminhamento para o OBS iniciar a insulina com essa paciente. Metformina não está controlando a diabetes dela. Nega outras queixas sobre a consulta terapêutica inicial para esta paciente, considerando as diretrizes de 2025, qual é a abordagem mais adequada? Então, iniciar a metformina em dose plena e reavaliar em 3 meses. A insulinoterapia só estaria indicada se a glicada fosse superior a 9%. Essa medida aqui, ela é defasada. Antigamente, gente, a gente tinha que esperar a glicada chegar em 9 com paciente sintomático, ou em 10 com paciente assintomático. Não tem mais isso. O paciente sintomático com alta clínica de hiperglicemia, a gente já pode indicar o tratamento com a insulinoterapia para ele, tá? No caso aqui, a gente adiciona a insulinoterapia ao esquema que ele já faz inicial. Iniciar insulinoterapia imediatamente, uma vez que a paciente apresenta hiperglicemia acentuada associada a sintomas claros de insulinopenia. Quais são os sintomas claros de insulinopenia, pessoal? Perda de peso, poliúria, são os 4 P's. Independente do valor da glicada ser inferior a 9%, tá? Aqui a resposta correta é isso que está sendo preconizado ultimamente pela Sociedade Brasileira de Diabetes.
Prescrever dupla terapia com metformina e um inibidor da DPP-4, postergando o uso das SGLT2 ou agonista GLP-1 até que a meta seja atingida apenas com controle glicêmico. A diretriz, ela preconiza para pacientes com muito sintoma de hiperglicemia, de insulinopenia, a utilização da insulina mesmo, tá, gente? Quando a gente pensa na utilização da dapaglifosina, do ISGLT2, do GLP-1, a gente pensa naquele paciente já com obesidade, mas que ele não está tão sintomático. Paciente diabético, assim, diabético que tem obesidade, alto risco cardiovascular, você já pode, pela atual diretriz, iniciar com a dapaglifosina, o ISGLT2. Não precisa mais iniciar sempre com metformina, não. Mas não é o quadro dessa nossa paciente aqui. Internar a paciente para o manejo de provável cetoacidose diabética, visto que toda hiperglicemia acima de 250 associada à perda de peso exige hidratação vigorosa. Não, gente. Para a cetoacidose diabética, a gente tem que ter presença de cetonemia, né? Tem que ter presença de cetonemia. Então, falta critério aqui. Não tem como a gente falar em CAD. Quais são os critérios da cetoacidose diabética? A acidose, cetonemia e a glicemia. Então, aqui a gente só tem a glicemia. No mais, paciente idosa, 54 anos, não vai abrir um quadro com uma glicemia de jejum de 268, né? Não tem como. Paciente, 54 anos, normalmente são pacientes com obesidade, são pacientes DM2. Para abrir um quadro, né, já de descompensação, chega lá em mais de 700. Questão 15. Uma paciente de 52 anos, não confundir paciente início de insulinoterapia com cetoacidose diabética, tá? Não confundam parafundas com furabundas. O paciente não está em cetoacidose diabética, a gente não precisa dosar potássio. Paciente com 52 anos, assintomática, realiza exames de rotina. Apresenta o IMC de 32. Paramos aqui no 32. Circunferência abdominal de 96. Já estamos conversando aqui sobre uma provável síndrome metabólica, né? A questão já trouxe para a gente a circunferência abdominal. Seja esperto, o INEP vai te trazer a circunferência abdominal para quê? Para quê? Ele está querendo conversar de doença que precisa da circunferência abdominal. A pressão arterial tá lá na meiuca, tá quase, não tá hipertensa, mas tá quase. Exames laboratoriais revelam a glicemia de jejum, também tá lá quase, né? Mais de 126, já pensava em diabetes, mas aqui tá pré-diabetes. Estou precisando de uma para confirmar. Triglicéridos também está aumentado e uma ultrassonografia evidencia esteatose hepática moderada. Então, ela tem um vulgo gordura no fígado. A paciente nega consumo de álcool e, de acordo com o novo consenso global sobre a nomenclatura, olha, ó, a Letícia acabou de dar a resposta de uma questão para vocês. Eu ia mandar ela calar a boca, mas eu fiquei quietinha aqui. De acordo com o novo consenso global sobre a nomenclatura e a definição da doença hepática gordurosa, qual o diagnóstico mais adequado e a base do critério diagnóstico? Então, gente, é doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica, que ficou a siglas em inglês, ficou MASLD, tá? MASLD. Tá? Então, doença hepática gordurosa não alcoólica, justamente é a nomenclatura defasada. Você não associa mais essa doença hepática ao paciente somente não beber, mas, acima de tudo, ele ter uma correlação com a síndrome metabólica. Metabolic Syndrome Liver, né? O termo substitui a esteatose simples quando há evidência de resistência à insulina. Não é somente isso, tá, pessoal? Você precisa ter o quadro que essa paciente tem aqui associado, pelo menos um critério, obesidade, aumento da circunferência abdominal, a glicemia dela acima de 110, a pressão arterial acima de 130 sistólica. Então, não é só relacionado com a resistência à insulina. NASH, esteatose hepática não alcoólica. Não, esteatose hepática não alcoólica, qualquer uma que venha dizendo isso está desatualizada. Então, é doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica. E vocês viram que recentemente trocaram até a nomenclatura dos ovários policísticos? Sim, pessoal. Então, cada vez mais, quando tiver
endocrinóloga, eu vou estar rica, porque tudo está virando doença do endocrinologista. Se os nutrólogos falcatrua não roubarem nossos pacientes, estaremos ricos. O diagnóstico baseia-se na presença de esteatose hepática associada a pelo menos um de 5 fatores de risco cardiometabólicos. Exatamente. Ele precisa ter a gordura do fígado, a esteatose, e precisa ter a associação de alguma dessas manifestações da síndrome metabólica. Pessoal, a síndrome metabólica é nada mais do que um monte de aumento de risco cardiovascular. Tudo é aumento de risco cardiovascular. Gordura visceral, né, que aumenta a circunferência abdominal, paciente com altas cifras de pressão arterial, tudo aumenta o risco cardiovascular. Então, essa aqui é a nossa resposta correta. E o INEP, gente, quando ele traz esse tipo de questão, obviamente a gente está trazendo aqui questões que são mais para contextualizar vocês. Mas o INEP, quando ele também traz um enunciado assim rico. Tá? Ele traz o enunciado que vai conversar, vai falar para você, pô, cara, não dá para duvidar que essa pessoa precisa de ajuda, né? Tá tudo errado, tá glicemia, tá diabetes, né? Tá pré-diabético, tá circunferência abdominal. Você consegue ver no caso clínico alto risco cardiovascular. Questão 16, que nós temos uma gestante de 24 anos, prime-grávida, achei bonito esse nome aqui, prime-grávida, primigesta, com 12 semanas de idade gestacional, confirmada por ultrassonografia precoce. Comparece à sua primeira consulta de pré-natal, ela é saudável, não possui comorbidades e apresenta um IMC de 22. Tá bom esse IMC. E níveis pressóricos estão normais também. E durante a consulta, você discute estratégias de prevenção de complicações gestacionais, como a pré-eclâmpsia. Então, ele quer saber, ainda vigente para a prova de vocês, quais são as medicações aqui que vão estar, que são corretas, né, em dose para a prevenção universal da pré-eclâmpsia. Então, até a data da prova de vocês, pessoal, e eu acredito que foi um rebuliço grande, né, esse negócio, o cálcio, ele estava indicado como profilaxia universal para pré-eclâmpsia, tá? O AS, ele se manteve como somente em pacientes de alto risco, como pacientes que já têm ali hipertensão gestacional, pacientes que já tiverem uma outra gestação, pacientes que a mãe teve pré-eclâmpsia, aí ela faz uso do AS. O cálcio, antigamente, era assim, só que ele mudou para ser universal, tá? Então, vamos ver qual é a opção que contempla. Indicar a suplementação de cálcio apenas, já sabe, né? Isso aqui a Lorena manja. Não sabe, vai chutar, olhou apenas, corre. Olhou apenas, tu corre, porque normalmente essa não é a certa. Apenas se a paciente apresentar fatores de alto risco para pré-eclâmpsia, não mais. Retardar o início da suplementação para a 20ª? Não, né, pessoal? Aqui, a paciente entra na 12ª semana. Prescrever a suplementação de cálcio, orientando a ingestão ocorra obrigatoriamente em jejum e em conjunto com o sulfato ferroso? Não, você precisa separar em pelo menos 2 horas. Iniciar a suplementação universal com 1.000 miligramas de cálcio, ok. E iniciar elementar ao dia, equivalente a 2 comprimidos de carbonato de cálcio, orientando o início imediato e a manutenção até o parto, exatamente. Ela já está com 12 semanas, aqui ela já tem indicação e vai até o parto aqui, tá, pessoal? Vai até o parto, o cálcio da paciente. Bora que bora, sem ressalvas. Uma mãe leva o seu filho de 5 meses e 10 dias ao UBS. A criança nunca recebeu nenhuma vacina, 5 meses, e nunca teve vacina. Pelo amor de Deus também, né? Uma criança de 5 meses nunca recebeu uma vacina. A criança nunca recebeu. Ao avaliar a caderneta de vacinação, o médico observa que a criança está em atraso com todas as vacinas do primeiro semestre, obviamente. Sobre a vacina do rotavírus, gente, eu acho essa pergunta muito boa. Eu acho que essa daqui é uma que tem muita chance de cair, tá? Ô, pessoal, vamos evitar comentários aqui de cunho político, tá? Vamos estar evitando, cada um tem suas crenças, aí a gente não vai conseguir mudar a cabeça de outras pessoas, assim, numa conversa do chat. Então,
Não adianta, é energia gasta à toa. Vamos empregar a nossa energia no que importa para a gente, tá? A correta segundo atualizações mais recentes do calendário nacional. Então, pessoal, o que que acontece? O que é que acontece? O que é que eu gosto de lembrar sobre a vacina da rotavírus que mudou. Antigamente, vocês lembram tanto que era difícil decorar a data limite para a vacina da rota? Hoje em dia está muito fácil. É só você lembrar que é sempre um dia antes da criança completar aniversário. É um dia antes dela fazer aniversário, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Que ela vai fazer a primeira dose até, no máximo, 11 meses e 29 dias. Então, ela não faz aniversário com 12 meses, porém, com 12 meses ela já não pode mais tomar, é somente até um dia antes dela completar um ano. E a segunda dose ela também não pode fazer quando ela tiver completando o ano. Ela vai tomar quando? Até 23 meses e 29 dias. Por quê? Se ela completar os 24 meses, ela completa quanto? 2 anos certinho, mas ele não pode, tá? Ela só pode tomar até um dia antes. Então, lembrem-se disso. A nova data da vacina do rotavírus está muito mais fácil de vocês lembrarem. Ela nunca pode tomar quando ela completa 1 e 2 anos. É sempre um dia antes, tá? Então, qual é a resposta correta? Realizar apenas a vacinação da pentavalente da VIP e a vacina do Rota é contraindicada para crianças que não iniciaram o esquema até o 4º mês de vida? Não tem essa indicação mais. Agora, ela pode fazer a primeira dose até quando? Até 11 meses e 29 dias. Lembra? Quase um ano. Então, não. Administrar apenas a segunda dose, já que a criança já ultrapassou o limite da primeira dose? Também não. Lembra que até quase um ano ela pode fazer. Não administrar a vacina, pois o prazo máximo da primeira dose, essa aqui, ó, era a antiga, e essa aqui também era a segunda dose. Olha, gente, o tanto que era difícil lembrar isso aqui. Como eu lembro que eu tinha medo disso aqui cair, e já caiu, tá? O INEP já trouxe uma questãozinha dessa, porque vacina, gente, não sejam covardes. Eu vou logo pegar baixo. Como é que tu sabe que é um tema que cai todo ano e tu vai se dar ao luxo de não dominar? Não, você não tem essa possibilidade. Você é filho de pobre. Você tem que passar nessa prova. Tu vai ficar passando quanto tempo fazendo essa prova? Hein? Tua família te perguntando que onde é que tu vai passar. Aí tu pega e diz, eu não vou estudar isso aqui, porque se cair eu vou errar. Deixa de ser frouxo. Deixa de ser frouxo. Senta e desenha esse calendário vacinal 10 vezes até tu decorar. Todo dia acorda e desenha o calendário vacinal 3 vezes. Eu não me dei esses luxos, eu queria passar era de primeira. Então, tudo que eu sabia que caía todo ano, eu ia para cima. Eu ia para cima, tá? Então, bora lá. Iniciar o esquema da primeira dose, visto que a idade limite foi ampliada para até 11 meses e 29 dias. Sim. Respeitando o intervalo de 30 dias para a segunda dose, ok, perfeita. Então, lembra, vão dormir de couro quente hoje. Pois é, meu amigo, tu tem ali, esse ano é a sua chance. Aproveita, agarra a tua chance que você tem de passar. Não fica de corpo mole, não. Uma prova dessa que você sabe exatamente o que vai cair, você não quer se dar o trabalho de estudar o que você sabe que vai cair, tá? Então, pessoal, só repetindo, sempre é um dia antes da criança completar ano. Então, um dia antes dela completar um ano e um dia antes dela completar 2 anos a segunda dose. Então, com quantos meses ela completa ano? Com 12. Então, você vai dar com 11 meses e 29 dias. Com quantos meses ela completa 2 anos, né? Com 24 meses? Então, você vai dar com 23 meses e 29 dias.
Entendeu? Entenderam, pessoal? Eita, que eles ficaram agitados, eles ficaram agitados. Bora, bora, que estamos acabando. Questão 18. Um lactente de 12 meses comparece à unidade de saúde para a vacinação de rotina do primeiro ano de vida. Ele recebeu as doses de meningocócica C de 3 aos 5 meses, correto, de idade, sem intercorrências. De acordo com as diretrizes atuais. Ei, acabou. Acabou, acabou, acabou. De acordo com as. Acabou o assunto. As diretrizes atuais do PNI, qual a vacina deve ser administrada como reforço para o meningococo? Pessoal, essa aqui é muito boa, muito fácil. Vocês precisam saber, essa atualização é muito importante. A vacina, a meningocócica C, ela já não tinha uma boa cobertura na prevenção das meningites. Então, foi ampliado para a meningocócica ACWY na criança de 12 meses, tá? Então, não é mais a meningo-C, é a ACWY, tá? Antigamente era só um reforço da meningo-C. Então, agora não é mais. Vamos procurar a nossa resposta correta. Não há necessidade de reforço aos 12 meses, devendo a criança receber a meningo-C apenas na adolescência. Não, ela vai receber na adolescência, porém ela também recebe aos 12 meses. Meningocócica B, nem existe isso aqui. Não no calendário do PNI, tá, pessoal? Não no calendário do PNI. A meningocócica ACWY, que passa a ser utilizada como dose de reforço aos 12 meses, em substituição à meningocócica C. Perfeito, perfeito. Então, meningo ACWY substitui meningo C, precisa saber, tá? A meningocócica C, não, a meningocócica C saiu dos 12 meses, ficando somente ela quietinha lá no bebezinho de 3 e no bebezinho de 5 meses. Então, vamos 18, letra B. 19, uma gestante de 30 anos, em sua 29ª semana de gestação, comparece à consulta de pré-natal de rotina. Ela questiona o obstetra sobre as novas recomendações vacinais para proteger o seu futuro bebê. Boa questão também, eu gostei, essas de vacina eu gosto. Contra infecções respiratórias graves, como a bronquiolite. Então, qual é, hoje em dia, uma vacina que ela é mais ampla para proteger contra a bronquiolite? É a vacina que vai direto no bebê? Não, pessoal. A vacina que vai direto no bebê, ela não está indicada para todos os bebês, para todos os bebês, tá? Então, qual é? É que tem cobertura ampla no calendário vacinal, como proteção, que vai para todas as gestantes. É a Abrísio, tá? É a Abrísio. Então, é a vacina do vírus sincicial respiratório. Então, vamos ver qual é a correta. Não existe vacina contra o vírus sincicial respiratório no calendário vacinal. A proteção do recém-nascido é feita exclusivamente através do palivizumab. Pessoal, está errada essa informação, né? Hoje em dia, qual é o anticorpo monoclonal utilizado? Não é mais nem o palivizumab. Qual é o atual? Nirsevimab. Então, está totalmente errada. Letra B. A criança deve ser vacinada contra o vírus sincicial respiratório a partir da 28ª semana para a gestante, perdão, para promover a transferência transplacentária de anticorpos e garantir a proteção passiva do recém-nascido. Aqui está ok. É justamente para isso que a gente vacina a gestante, tá? De 28 até 36 semanas, e a vacina é a Abrísio, e eu acho esse nome bonito. Não sei se eu escrevi certo, mas eu acho esse nome bonito. Fácil de gravar, não tem mais nada que é igual, né?
A vacinação contra o vírus sincicial respiratório deve ser aplicada diretamente no recém-nascido, na sala de parto, junto com a vacina contra a hepatite B ou C? Não, pessoal, não está essa vacina no recém-nascido de forma geral, inclusa no PNI. Para quais os RNs que a vacina do vírus sincicial respiratório, que atualmente é a Nivezimab, está indicada? Pacientinhos muito prematuros, cardiopatas, né? A vacina que a mãe tinha alto risco e não conseguiu realizar durante a gestação, então não está correta também. A vacina contra o vírus sincicial respiratório é indicada apenas para gestantes de alto risco? Não, todas as gestantes. Aqui a informação de alto risco, ela se aplica somente para o bebê, tá? Bebês de alto risco com doenças pulmonares prévias podem receber a Nivezimab. Aqui a nossa resposta correta é a letra B, tá? Letra B, sem ressalva. Doenças pulmonares, cardiopatias, isso mesmo. Crianças extremamente prematuras, elas têm direito, principalmente se a mãe não tiver recebido a vírus sincicial respiratório, a Abrísio. Questão 20. Uma mulher cisgênero de 24 anos, pesando 60 quilos, comparece à UBS relatando parcerias sexuais casuais e uso inconsistente de preservativos em relações vaginais. Irresponsável, né? Só que a gente não pode falar isso, né, gente? A gente não pode falar isso para o paciente. Mas eu falo assim, na próxima tu vai vestir uma capa, não vai? Eu falo desse jeito. Tô nem aí. Esses dias o homem deu um trabalho para curar uma úlcera dele. Eu perguntei para ele: eita, meu amigo, se tu soubesse, né? Se tu soubesse esse trabalho que tu ia ter. Ele: ô, minha amiga, nem me fala. Ela apresenta teste rápido para HIV não reagente no dia da consulta e demonstra forte desejo de iniciar a profilaxia pré-exposição. Com base nas atualizações recentes, o que é que a gente tem, que a gente sabe da PrEP, pessoal? O que é que a gente sabe sobre a PrEP, tá? Mulheres podem fazer PrEP sob demanda, no geral, no contexto geral? Não, gente, por quê? A mulher que normalmente faz sexo vaginal não tem cobertura, não tem cobertura. São homens que fazem sexo receptivo anal que tem a melhor cobertura. E demora por causa tanto por causa da vagina da mulher, que é através de onde ela precisa receber a proteção, como através da produção de estrogênio, ela não consegue que essa medicação tenha eficiência antes dos 7 dias. Agora, imagina como. Pedro Henrique, controle-se. Controle-se. Agora, imagina como que a pessoa vai tomar uma medicação que demora 7 dias fazer efeito para ela ter uma relação em 2 dias, que é o tempo que o paciente que utiliza a PrEP sob demanda faz, que ele vai utilizar ali 48 horas antes da relação. Então, não... Ixi, vocês conheceram Dona Francisca. Essa rara. Com base nas atualizações, então, vamos lá. A paciente não é candidata à PrEP, uma vez que a profilaxia é restrita, não é mais restrita, tá, pessoal? A profilaxia, ela já é ampla e antigamente que ela só para grupo de risco, paciente transexual, paciente que fazia programa, né, paciente do profissional do sexo, mas não é mais, qualquer pessoa pode utilizar. Letra B. Pode ser prescrita PrEP sob demanda? Não, gente, a PrEP sob demanda é 2 dias antes da pessoa ter relação, a mulher só começa a ter 7 dias o efeito. Então, não, gente, não, essa aqui também. A mulher só pode fazer a PrEP diária, tá? A PrEP diária. Qual é a única mulher que pode fazer a PrEP sob demanda? Não quero dar não na cabeça de vocês, mas é a mulher trans, tá? É a mulher trans. Guardem essa informação. A PrEP diária está indicada para a paciente, devendo ela ser orientada que a eficácia máxima para relações vaginais é atingida após 7 dias de uso contínuo. Exatamente, para mulheres cis, mulheres que fazem sexo vaginal,
a medicação é essa mesma, tá? A medicação está indicada somente diária e demora 7 dias fazer efeito, essa é a resposta correta. A paciente pode iniciar a PrEP diária? Não, não. Estando protegida para qualquer tipo de exposição sexual, aí lascou, 2 horas, não. Aqui, quem vai estar protegido, e não é para qualquer tipo, é para a infecção contra o HIV, é o homem, né, o homem biológico, após 2 dias, tá? Então, incorreta, correta, letra C. Bora, foco que a gente está terminando e tá quente, tá ficando quente essas questões, hein? Tá quente, quente, quente. Exatamente. Lembrando que a utilização de estrogênio no momento da utilização atrapalha também o efeito da medicação. Então, a paciente que no momento está fazendo a utilização do estrogênio, a paciente mulher trans, ela não pode também, tá? Questão 21. Uma mulher com 32 anos, sem comorbidades e com histórico de exames prévios normais, comparece ao UBS para realizar o seu rastreamento para o câncer do colo do útero. Ao discutir as opções de rastreio com base nas atualizações mais recentes do Ministério da Saúde, qual é a conduta para essa paciente? Então, gente, novo DNA HPV. Bora lá. Como é que ele é feito, pessoal? O DNA HPV, ele é feito a partir dos 25 anos para pacientes que não são imunossuprimidas, e se ele der normal, se não for encontrado nenhum tipo de HPV na paciente, ela repete em quanto? Em 5 anos, né? Ela repete em 5 anos. Ela não repete mais um e depois 3, tá? Não repete mais e depois 3. Agora, não deu nenhuma alteração, ela repete em 5 anos. Lembrar que se deu 16 ou 18, né, vamos repetir para chegar isso, né, em todas as populações, se deu algum dos desgraçados, ela vai direto para a colpo. Ela vai direto para a colpo. E se deu qualquer outro HPV, qualquer outro sinal de HPV, ela vai fazer qualquer um, né, que tem uma quantidade gigante, 3, 4, 31, 10, 9, você não vai decorar isso. Você vai ver qualquer um dos outros que não sejam 16 e 18. Aí ela vai fazer o quê? A citologia reflexa. E aí, o que é a citologia reflexa, pessoal? É o bom e velho Papa Nicolau. E no Papa Nicolau, se ele der alterações, qualquer alteração do tipo Elisio, vai cair, pode ser qualquer uma dessas, tá, pessoal? Ascos, Hzio, que mais? ASCH, que mais? A GC, qualquer uma das letrinhas que a gente conhece agora, não diferencia mais uma da outra, aí ela vai para corpo. Se não aparecer nenhuma dessas, aí ela repete em 1 ano. Entenderam agora, pessoal? Entenderam agora? Então, na nova atualização, Ascos Elisio, Hzio, entra todo mundo no mesmo balaio agora, tá? Não tem mais diferença, todo mundo é risco oncogênio, então todo mundo vai para corpo, tá bom? Então, é isso aí. Bora lá. É a última vez, você preste atenção. Tome o seu Vinvance, brigadeiro. Então, fez aqui o DNA HPV, vou fazer um esquema mais bonitinho. Olha, você largue o TikTok na hora da aula, você ficar mandando eu repetir. Então, fez o DNA HPV, tem 3 possibilidades. 1, 2, 3. Nada, não deu nada, tá? Não tem mais corte de idade, não tem mais, tá? Agora é todo mundo a partir dos 25 tá no mesmo balaio. Então fez, se deu nenhum tipo, zero, veio 0 HPV. Ela vai repetir em 5 anos, tá? Se deu 16 e 18, deu 16 e 18, os 16 e 18, os desgraçados, ela vai direto para a colposcopia. Colposcopia. Colposcopia vai olhar direto, vai lá olhar direto o útero. Pessoal, nós vamos ter a revisão desses temas também na nossa jornada, tá? A colposcopia, na nossa revisão final.
Então, vai direto para a colposcopia, 16 e 18. Se deu qualquer outro HPV, tá? Tem lá 1 milhão, né? 13, 19, 31, 20 mil, enfim. Ele vai fazer o quê? A citologia reflexa, tá? Vai fazer a citologia reflexa, que é o mesmo Papa Nicolau, tá? É o mesmo Papa Nicolau. Fez o Papa Nicolau, se aparecer qualquer das siglas agora, tá? Ascos, Elisio, Agazio, AGC, ASC-H, todas, qualquer uma, que tem lá escrito Ascos mais 5, tá? Ascos mais 5, apareceu qualquer uma, aí ele vai e faz a colposcopia. Entenderam? Somente se deu algum HPV que não compatível com nenhuma lesão dessa, aí não deu nenhuma dessas lesões aqui, ele repete em 1 ano o DNA HPV. E é isso, tá, pessoal? A partir de agora, se você não entendeu, aí já não é mais problema meu. Aí já é com você. Gente, mantém a mesma indicação da relação sexual, tá? Ah, esse aí fica igual. Então, continuando com a nossa questão, para a gente não perder o nosso ritmo, letra 21, tá? Não é que vai até os 60 anos. Bora lá. O que acontece? A idade também permanece igual, mas se você chegou aos 60 anos em ponto, 59, 60 anos, e você sabe, você fez um exame que, para você repeti-lo de novo, seria só daqui a 5 anos e você fez ele tá normal, o próximo que você fizer em 5 anos, você já passou dos 64. Entenderam? Entenderam? Tá? É por causa disso. Então, chegou nos 60, fez um, tá normal? Não precisa mais tu fazer, porque o próximo que tu faria estaria com 65, tu já passou da idade. É esse o raciocínio. Vamos dar-lhe para não tomar-lhe. Então, solicitar citologia oncótica? Não, citologia oncótica ficou para trás. Iniciar o rastreamento com genotipagem DNA HPV a cada 3 anos. Para a população geral, não, a cada 3 anos é para as imunossuprimidas. Para a paciente do HIV, ela faz de 3 em 3 anos, então, população geral, não. Realizar o teste molecular de genotipagem, ok. Se o resultado for negativo, ok, a paciente repete em 5 anos, perfeito, sem ressalvas. Então, realizar a Papa Nicolau, não. Papa Nicolau agora somente se algum HPV que não sejam 16 e 18. Bora para a próxima. Estamos acabando. Um homem de 58 anos procurou atendimento médico relatando palpitações e cansaço iniciados há 12 horas. Boa questão também. No eletrocardiograma, confirma o diagnóstico de fibrilação atrial. O paciente, ele é hipertenso, controlado e não tem outras comorbidades. Com base nas novas diretrizes do manejo do FA, qual é a estratégia terapêutica adequada? O manejo deve ser focado primordialmente no controle da frequência cardíaca, utilizando o score CHA-2-VASc. Está atualizado isso aqui, pessoal? Primeiro que nem a gente não utiliza mais o CHA-2-VASc, é somente o CHA-2-VA, tá? E, atualmente, a gente tenta, né, sempre dentro do possível, se o paciente tiver como excluir trombo, você precisa fazer a cardioversão, tá? Então, aqui está errado. Deve-se priorizar a reversão do ritmo sempre que possível, sendo que a terapia anticoagulante, preferencialmente com os DOACs, é isso aqui mesmo, tá, pessoal? Os DOACs de preferência são chás, tá? Rivaroxabana, apixabana, então o DOACs é chá. Deve observar o novo limite de 24 horas para o início, tá? É isso aí, tá, gente? É isso aí. Então, você inicia a anticoagulação do paciente e se você tiver como descartar o trombo, se ele tiver menos de 24 horas, você pode realizar a cardioversão do paciente. Tem como descartar o trombo, não fica postergando. A nova diretriz pede, dentro do possível, faça a cardioversão, mas inicia a
anticoagulação para geral que estiver estável, tá? Esse aqui é o ponto. A reversão do ritmo está indicada apenas em casos de instabilidade hemodinâmica? Não, gente, eu já mandei diversas vezes aquele novo esqueminha. A cardioversão elétrica está indicada para pacientes com instabilidade hemodinâmica, mas pacientes estáveis com menos de 24 horas e baixo risco fazem sim a cardioversão, porém qual é o nome da cardioversão? É química, e a gente botou essa questão no nosso simulado final, de outro jeito, tá? Escrito ali de outro jeito, mas é a mesma temática que está sendo cobrada. O paciente tem ali 24 horas, não é com atropina, não, é com amiodarona, tá? A droga é a amiodarona. O paciente tinha ali menos de 24 horas, fez um eco, não tinha trombo, não tem papo, pai. Mede cardioversão química nele, entra com a amiodarona, tá? Reversão do ritmo está indicada apenas? Não. O paciente pode ser submetido a cardioversão sem necessidade de anticoagulação? Aí quebra, né? Aí quebra, tá? A anticoagulação, essa aqui é indispensável, tá bom? Essa aqui é indispensável. Então, correta a letra B. Sempre que possível, priorize cardioverter o paciente, porém, sempre anticoagula ele. Questão 23. Uma púrpura de 28 anos, após o parto vaginal sem intercorrências a 20 minutos, apresenta sangramento vaginal súbito de 350 ml. Associada à palidez cutânea, começou taquicardia, hipotensão, chocou. Tá chocada. Eu preciso calcular para eu saber que uma frequência cardíaca de 115 dividido por uma sistólica de 90 vai dar mais do que 1, gente? Eu preciso parar para calcular para saber disso? Não, né, gente? Obviamente vai dar mais do que 1. Então, com certeza vai dar um índice de choque compatível com um choque hipovolêmico. Diante do quadro clínico e das atualizações mais recentes, o protocolo de hemorragia purpural, qual é a conduta imediata e a classificação desse paciente? Então, o que é que o paciente tem? Não é uma hemorragia purpural? É uma hemorragia purpural, pessoal. Antigamente a gente considerava somente acima de 500 ml de perda. Hoje em dia, gente, perdas de aproximadamente 300 ml já associadas à instabilidade é hemorragia purpural. Já é hemorragia purpural. E uma coisa que eu vou falar sempre para vocês, tá? Uma coisa que eu vou falar sempre para vocês. Para o INEP, vocês sempre têm que levar em consideração o estado hemodinâmico do paciente de vocês. Não sei, isso aqui eu não decorei. Cara, para e olha. O INEP está te trazendo um paciente instável. Você precisa agir. Não, ele não botou aquilo ali à toa. E o INEP ama que você encontre, descubra, perceba que o paciente está ali com uma instabilidade hemodinâmica. Então, trata-se de uma hemorragia purpural baseada no impacto clínico, ok. O manejo deve ser simultâneo, ok. Você deve buscar agora os 4 T's: tônus, trauma, trombina, tecido, incluindo massagem uterina abdominal como primeira linha e uso precoce de ácido tranexâmico. Ok, pessoal. O ácido tranexâmico, a gente sempre tenta usar ele o mais breve possível e está vindo agora escrito na nomenclatura, na literatura, eu estou trocando essa palavra. E está vindo agora descrito na literatura, tá? Utilizar o mais breve possível o ácido tranexâmico. Inclusive, porque se você tarda muito, posterga muito o uso do ácido tranexâmico, o que pode acontecer? Eventos tromboembólicos, tá? Então, o mais precoce possível, você já mete lá 1 grama de transamin e vamos que vamos. O diagnóstico de hemorragia purpural está confirmado. A conduta deve ser sequencial, iniciando com ocitocina, seguida obrigatoriamente por massagem uterina bimanual. Gente, na nova literatura, a massagem uterina bimanual, ela é segunda linha, tá? É considerada uma espécie de violência ali obstétrica, a OMS está querendo tirar um pouco ela. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas é feio pra caraca, né? Nossa Senhora, dá uma dó. Deve-se realizar a reposição volêmica agressiva.
Casca de banana. Casca de banana. Gente, se tem sangramento, pensa, a torneirinha está saindo sangue, como é que eu vou encher de água? Não faz sentido. Se o paciente estiver perdendo água, a gente dá água. Entenderam? Se o paciente estiver perdendo sangue, a gente dá sangue, tá? Então, a nossa resposta mais correta ficou a letra B. Hemorragia puerperal baseada na clínica da paciente. Cada vez mais o INEP valoriza clínico. O INEP não, o Ministério da Saúde e a OMS. Vejam que nossas atualizações, elas estão sempre pautadas nisso. Agora, valoriza-se mais a clínica. Então, vamos continuando aqui. Questão 24. Um homem de 52 anos, portador de diabetes mellitus tipo 2 e obesidade, comparecem a um consultório. Suas medidas de pressão arterial em consultório após a técnica tem 132/84 e o paciente não utiliza antipertensivos. De acordo, qual a conduta correta? Suas medidas. Então, ele fez mais de uma medida, né? E o paciente não utiliza antipertensivos. De acordo com as diretrizes atuais e a mudança de paradigma no tratamento da hipertensão, qual é a conduta correta para esse paciente? Então, ele quer saber conduta correta. Então, em caso de futura elevação aguda da pressão, o médico deve focar exclusivamente, apenas palavras que você já vai tirar ali da sua vista, tá? Já vai limpando, já vai limpando. Na redução rápida dos níveis pressóricos, isso aqui está tão desatualizado que chega a ficar feio. A conduta deve basear-se exclusivamente no valor isolado da pressão arterial, como o paciente encontra-se no estágio 1. Primeiro que ele não está no estágio 1 da pressão arterial. Estágio 1 é a partir de 140/90. Então, tá errado. Por apresentar níveis pressóricos abaixo de 140/90, o paciente é considerado normotenso, segundo a classificação tradicional, devendo ser orientado apenas a realizar mudança no estilo de vida, sem necessidade de estratificação de risco. Errado. Errado. Agora, meu amigo, passou de 120, ficou mantendo mais do que 120/80, paciente já é pré-hipertenso, com necessidade de fazer o risco cardiovascular. Então, tá errado. O paciente deve ser classificado como pré-hipertenso e a decisão terapêutica deve focar na estratificação de risco cardiovascular como tendência ao início mais precoce de tratamento devido à possibilidade das comorbidades. Correto, sem ressalva. Não vamos dar moleza, vamos contra o infarto por aí. Estamos terminando. Tá vendo? Parecia que não ia acabar, chegou ao final. Mulher de 72 anos, assintomática e sem histórico familiar de câncer de mama. Comparece ao UBS para consulta de rotina. E questiona sobre a necessidade de realizar uma nova mamografia. Ela fez 72 anos já, né, a mulher? Já que o seu último exame normal foi há 2 anos. Considerando as atualizações das diretrizes brasileiras de rastreamento, qual é a orientação correta, tá? Qual é a orientação correta da paciente? Então, bora lá. A mamografia é indicada apenas, pessoal, apenas a gente já vai tirando, sob demanda, para mulheres entre 50 e 74 anos. Não. A antiga diretriz era global e não tinha sob demanda. Então, tá toda errada aqui. O rastreamento para esta paciente deve ser anual. O Ministério da Saúde indica rastreamento anual, pessoal. Tá? Então, não. Somente se eu não me engano, a FIGO utiliza rastreamento anual como diretriz, tá? O Ministério da Saúde, não. A paciente deve realizar a mamografia de rastreamento de forma bienal, uma vez que a faixa etária do rastreamento foi ampliada para os 74 anos. Perfeito e correto e sem ressalva, tá? Então, antigamente era até os 69, mas ela ainda tem mais uma para fazer.
No próximo dela, ela completa 74 e ela finaliza. Então, correta a letra B. O rastreamento mamográfico populacional deve ser encerrado, depois até 69, errado. Essa aqui é a antiga. Então, questãozinha que já caiu no INEP também, tá, gente? Questão 26. Esse aqui é tudo Ministério da Saúde, tá? Aqui a gente não tem negócio de Febrasgo pra gente, não. Febrasgo, quem utiliza são os ginecologistas de consultório, do plano de saúde. Tu é médico de postinho. Tu é médico do mais médico. Questão 26. Aqui nós temos um lactente de 7 meses que foi levado. Tu é filho de pobre. Tu temos um lactente de 7 meses que foi levado às pressas ao pronto-socorro pelos pais, que relatam que a criança engasgou com um pequeno brinquedo, tá? Um super tema que foi atualizado. Ao exame, o lactente apresenta-se consciente, mas com cianose labial, incapacidade de chorar ou tossir. Pessoal, aqui é uma clara e clássica nomenclatura que você vai descrever um engasgo de verdade. Não é um engasgo brincadeira, não. Se a criança ainda tosse, chora e respira, não é um engasgo, tá? É uma obstrução parcial, não é uma obstrução total de vias aéreas, tá bom? Então, primeira coisa que a gente olha quando o bebê chega engasgado é que ele não faz nada, ele não tem uma reação, ele fica todo tempo assim, ó, paradinho, tenta mexer um pouco o tórax, mas não passa ar, não vê nenhum ruído, está totalmente obstruída a via aérea da criança. E ali, ele pergunta, qual é a conduta ideal? Então, gente, criança de 7 meses, a gente faz manobra de Heimlich? Me diga, tu vai amassar, fraturar as costelinhas do bebê. Então, não, pessoal, a gente não utiliza a manobra de Heimlich para menores a 1 ano, tá? Iniciar imediatamente a reanimação cardiopulmonar? Não, pessoal. Você vai tentar fazer a desobstrução das vias aéreas. Se a criança evoluir com parada cardiorrespiratória, que é o que mais acontece se você não consegue, aí você inicia a reanimação. Realizar a exploração digital às cegas? Não, pessoal. Exploração digital somente se você visualizar, tá? Então, não faça às cegas, pode piorar, pode empurrar. Isso é perigosíssimo, tá? Efetuar ciclos alternados de 5 pancadas, isso mesmo, ó, pá, 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 interescapulares, sem decúbito ventral. A criancinha, tu pega ela assim, ó, bota a mãozinha bem aqui, ó, bota ela, apoia ela, deixa ela com a cabecinha inclinada para baixo e pancada, viu? Tem pena não. Claro que tem pena, eu tô brincando, tá? Compressões torácicas em decúbito dorsal. Essa aqui é a nossa resposta mais correta, tá? 1 ano, pessoal. Só a partir de 1 ano. Gente, quando eu falo assim, não tenha medo, assim, não tenha pena, não tenha medo. Por quê? Porque eu já vi bebê chegar engasgado na UPA e médico que faz pediatria travar, ficou com medo. Olhou o bebezinho lá frágil, roxinho, pequenininho, cabia assim, ó, cabia na mão praticamente, não conseguiu fazer nada, tá? Teve que vir a minha amiga, que é revalidado por sinal, e estudou a desobstrução para revalidação, veio, pegou o bebezinho com tudo, parecia um boneco, virou e começou, tá? E a Aliena teve que virar 3 vezes ainda para conseguir, ele estava engasgado com leite. Então, você não pode travar, não pode ter medo, tá? Tem que confiar e ir lá e fazer as pancadinhas. E a outra médica ficou assim, ó, estátua, não conseguia fazer nada. Olha, quando vocês estiverem dando os plantão de vocês, vocês não vão se meter a fazer coisa que vocês não dão conta.
Vocês não vão se meter a fazer coisas que vocês não dão conta. Emergência não é para todo mundo. Tem que ter sangue frio, tem que pensar rápido. Vocês não se metem lá no negócio. Esses dias eu vi um médico que o cara. Olha o que o cara fez. Olha o que o cara fez. Ele tentou o suicídio com caco de vidro e prego. Ele comeu caco de vidro e prego. Quando ele chegou na emergência, o médico que estava na porta, o médico que estava na emergência, não sabia o que fazer. Pegou o médico da porta mais experiente e chamou, me ajuda. E o médico mais experiente, médico bom, teve que fazer, sabe o quê? Passar uma crico nele. Teve que abrir uma crico. Você acha que todo médico tem condição de trabalhar nesse tipo de ambiente? Não tem. Tem que ter cuidado onde tu te mete, tá? Então, questão, eu mesma não sei nem para onde é que vai. Fabiana faz uma crico, eu não. Por isso é que eu não me meto. Às vezes tem que usar crico até para desobstruir paciente engasgado. Então, bora continuando aqui. Durante um jantar, um homem de 40 anos subitamente leva as mãos ao pescoço e apresenta face angustiada e não consegue falar ou tossir, tá? Um médico presente no local observa que a obstrução é completa e, segundo as novas diretrizes de atendimento à obstrução de vias aéreas, tá? Para adultos, qual é a estratégia correta? Aqui também atualizou, tá, pessoal? Aqui também atualizou. No paciente adulto, a OVACI, agora, ela não é mais só a manobra de Heimlich. Lembra que a gente ficava fazendo só a Heimlich no paciente adulto? Agora não. Agora a gente também faz as pancadas interescapulares no paciente, tá? Claro que você não vai pegar um paciente obeso, deitar ele no seu colo, botar ele assim de cabeça para baixo, mas não. Você pode tentar ali a manobra, né, as pancadas interescapulares. Então, tudo dentro das suas medidas, das suas devidas proporções, né? Posicionar-se atrás da vítima e realizar exclusivamente Heimlich? Não, exclusivamente já, a gente já tira. Orientar o paciente a tossir com força? Pessoal, se o paciente está com uma obstrução completa, ele não consegue tossir, tá? E, né, das minhas histórias de plantão, eu já vi um paciente jovem, tá? Um paciente de 40 e poucos anos, não tinha os dentes, mastigou um pedaço de carne gigante, chegou no pronto-socorro com obstrução parcial, evoluiu para obstrução total e foi a óbito. Foi a óbito, tá? Então, ele, de tentar tossir, ele já não conseguiu mais, obstruiu total. Quando foram tentar entubar, ele já estava tendo broncoaspiração, tá? Ele já estava broncoaspirando. Foi horrível. Foi horrível. Evitando intervenções físicas agressivas enquanto ele estiver consciente e capaz de emitir sons. Não, gente. Se ele tem obstrução total de vias aéreas, a gente não pode pedir para o paciente tossir. Ele não vai conseguir, não adianta. Só um paciente com uma obstrução parcial consegue tossir. Realizar ciclos de 5 pancadas interescapulares com a vítima inclinada para frente, seguidos de 5 compressões abdominais pela manobra de Heimlich. Agora vocês já sabem como desengasgar uma pessoa. Isso aqui acontece, não é brincadeira, a gente conhece um monte de gente que come igual um desesperado e uma hora pode acontecer, você precisa saber o que fazer, tá? Correta a letra C. Realizar imediatamente uma cricotiroidostomia, olha ela aqui, por punção. Não, primeiro que a punção nem vai tirar, né? A punção não vai conseguir desobstruir a via aérea, tá? Dado que a ausência de fala e tosse indica obstrução total e impossível de reverter manualmente. Não, a obstrução total, ela é reversível com as manobras, tá? Então, exatamente, para maiores de 1 ano, você intercala a pancadinha com a Heimlich, tá? Gente, cricotiroidostomia, cricotiroidostomia não pode fazer em criança, tá? A punção pode fazer a
cricotiroidostomia. Isso. Tem uma crico, que é cirúrgica, e uma crico, que é realizada por punção. Somente a por punção pode fazer em criança. A que você precisa fazer a incisão, você não pode fazer, tá? Em menores de 12 anos, você não pode fazer. A que faz a incisão. A punção pode, entendeu? É a cricocirúrgica que não pode, não a crico por punção. São 2 procedimentos diferentes. Pessoal, finalizamos. Eu acredito. Sim, gente, faz traqueostomia. Ela não é a medida primeira e segunda linha, mas a traqueostomia não caiu.